Fala galera, eu sou o Fred e bem-vindos ao podcast do Convergindo. Eu tô aqui com o Pedro, fala aí Pedro. Opa, e aí pessoal, tudo bom? Prazer estar aqui com vocês hoje. Bom, a gente tá fazendo esse episódio 0 aqui, eu sou o Fred, ele é o Pedro, nós somos os hosts, nós vamos estar em todos os episódios aqui com vocês, conversando. E, poxa, a gente quer apresentar nesse episódio 0, né? A gente quer conversar um pouco e falar sobre qual que é a ideia desse podcast. E nada mais justo do que a gente começar falando um pouco sobre o que é o Convergindo, né? Da onde surgiu a empresa Convergindo. E você quer falar alguma coisa já? Começar essa história aí? Eu tô muito feliz de estar aqui hoje, poder botar esse projeto pra frente, né? Comentar um pouco mais aí, ter mais esse contato com o vestibulando, tentar trazer um pouco mais de dica. E também explicar agora, né, como é que é o Convergindo, né? Nós dois fazemos faculdade lá na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. E eu acho que a gente conheceu o Convergindo por formas diferentes, né, Fred? Eu não sei se a gente entrou na mesma época, se a gente começou na mesma época. Não sei dizer, eu comecei, acho que quando eu tava no meu segundo ano da faculdade, tava conversando com um amigo meu, que também era do Convergindo, ele chegou pra mim e falou que tinha um projeto que ele achava muito da hora, que eles ajudavam o pessoal a levar a vida de vestibular de uma forma mais tranquila, né? E aí, por coincidência, né, um dos caras que fundou o Convergindo jogava comigo na Atlética, né? Ele era do meu time, ainda é. E aí eu cheguei, conversei com ele, falei que tinha esse interesse e tudo mais. E aí a gente marcou uma reunião. E aí aqui eu vim aqui pro Convergindo, né? Aqui estamos, né? Aqui estamos nós aqui falando. Sim. E, cara, acho que você puxou um ponto interessante, porque eu conheci o Convergindo meio que quase que por convite, assim. Quando eu comecei a pensar, desde antes de eu passar, eu sempre gostei muito dessa conversa de pensar do que você tem que fazer pra passar, é o a mais do estudo, sabe? E eu sempre falo isso, que não é só você estudar, né? Não é só... Se fosse simples assim de você sentar e estudar 14 horas por dia, talvez seria até pior essa vida de vestibulando que a gente leva. Só que é muito além disso, né? E eu sentia muito falta disso quando você pensava, tipo, nos cursinhos, né? Quando você pensava, o cursinho tava lá, te dava uma aula, às vezes te complicava, tem cursinhos que te dão aula o dia inteiro, como é que você vai estudar, né? O além do estudo. E eu sempre pensava nisso, né? E aí eu tentei meio que fazer sozinho. Eu comecei a divulgar, assim, que eu era um tutor, que eu ia dar o auxílio pré-vestibular pra galera, não era uma aula de assuntos, assim, era mais um auxílio de aprender a estudar, de saber como otimizar o seu tempo no estudo, de saber como fazer todas essas coisas, sabe? E assim que o Buchelt viu isso, ele já falou, poxa, a gente tem uma empresa que pensa exatamente nisso, assim, e vou até me entregar aqui que no começo eu não aceitei, eu falei, não, quero fazer o meu negócio, vocês que se resolvam aí, sabe? Você queria virar competidor, né? Entendeu? E aí eu fiquei, não, você é concorrência, sai daqui, sabe? E aí, mas cara, foi acho que 2 meses nessa empreitada que eu percebi que, poxa, para você querer crescer realmente, você precisa de muita estrutura, divulgação, você conseguir fazer o papel de marketing, o papel de preparação de material, às vezes, tudo. E isso estava muito sobrecarregado, assim, pra mim, que eu tava levando tudo isso sozinho. Eu falei, poxa, não, acho que talvez vale mais a pena eu simplesmente virar o tutor ali. O Convergindo tem muitas chances de crescer e a gente tá fazendo isso pra fazer ele crescer. Isso é um grande objetivo, de certa forma. E quando eu falo isso, eu digo a imagem do Convergindo, né? Isso é uma coisa importante a gente falar. A gente não quer usar o podcast pra fazer você virar um aluno do Convergindo, pra você buscar a plataforma do Convergindo. Isso aqui é uma coisa extra, uma coisa que a gente quer levar a palavra e toda a conversa do pré-vestibular de pessoas que passaram pelo que todo mundo passa nessa toda essa jornada, né? A gente quer trazer conteúdo, né? A gente quer trazer vivência, a gente quer trazer contato. Então, eu acho que o principal objetivo aqui mesmo do podcast é essa conversa, né? Então, é exatamente o que o Fred estava comentando. A gente quer mostrar o que a gente fez para estar aqui onde a gente está, que é um lugar que, querendo ou não, é concorrido, demanda um pouco mais do que alguns outros lugares, é difícil, e muitos outros lugares também são mais difíceis de onde a gente está, né? Tem muitos... O vestibular em si é algo difícil, né? Não é algo simples, não depende só do estudo. É como exatamente o que o Fred falou, cara, eu acredito muito nisso. Se fosse só o estudo, todo mundo teria passado, todo mundo sentaria, estudaria muito, mas não é só isso, depende de muitos outros fatores, é isso que a gente quer aqui, a gente quer... Óbvio que eu não sou perfeito, o Fred não é perfeito, os outros tutores do Convergindo não são perfeitos, o pessoal de outros cursinhos não são perfeitos, ninguém é perfeito. A grande ideia é trazer diversas experiências e com diversas experiências ver o que funciona para cada um.
Porque talvez o que eu tenha feito, o Fred não tenha feito. E talvez o que eu tenha feito não funcione para você. E talvez o que o Fred tenha feito funcione. Então, se você só tem contato comigo, você talvez não tenha uma estratégia boa. Mas se você tiver contato com ele, sim. Contato com os dois, melhor ainda, né? Então, esse é o objetivo, né? Trazer essas experiências. E é isso que surge o podcast, né? Trazer essas ideias. Sim, acho que é um grande detalhe isso, né? De você realmente pensar que não é só o estudo. E o podcast, o grande plano disso é ele se tornar aquele espaço para você vir no final do seu dia, depois que você, sei lá, teve aula de manhã, fez um monte de exercício à tarde, você não aguenta mais ver aquele parênteses FUVEST tal ano e fecha parênteses. E aí você quer, tipo, sei lá, dar um pouco de risada, talvez, se a gente conseguir alcançar esse ponto, né? Ou simplesmente escutar a gente conversando sobre diversos assuntos aqui, que vão estar relacionados com toda essa sua vida. Então é legal que você não vai sair da sua vida, né? Eu, falando pessoalmente de mim, né? Eu sofria muito com isso, às vezes, principalmente no primeiro semestre, assim, eu ficava muito bitolado, eu ficava, não posso, sei lá, ver um episódio de uma série porque eu tô saindo da minha vida de pré-vestibular. E assim, é claro que não é assim, mas pra quem fica com esse peso, né, isso te ajuda. Então, tira esse peso, vem aqui, conversa com a gente, vai ser algo pra desestressar, de certa forma. E pra você também não se preocupar tanto e esquecer um pouco essa rotina maçante que você leva. Não tem o que fazer, é um pouco maçante mesmo. A gente não tem como fugir, né? Exato. E aí é o que a gente tá planejando, né? A gente tá aqui, eu e o Fred, a gente tá todo convergindo, a gente quer trazer outras pessoas do Convergindo, outros tutores, outros colegas da gente, quem sabe trazer também alguns dos nossos alunos, né? Acho que é uma ideia bacana, né? Trazer o pessoal pra trazer um papo aqui. Eu acho que depois do vestibular, eu acho que seria melhor, né? Pra economizar um pouco de tempo. Sim. Mas é basicamente isso mesmo, é ter aquela calma, poder ter um lugar assim que você vê pessoas que estão em uma situação semelhante com a sua, você se identifica, que também passaram pelo que você está passando e que podem trazer algumas dicas, né? Eu acho que, sei lá, acho que seria legal a gente comentar um pouco mais o que é que a gente fez, ou, sei lá, se a gente fez alguma coisa diferente, se a gente foi mais do mesmo. O que é que a gente fez na época do nosso vestibular, né? Acho que é legal o pessoal conhecer um pouco mais da gente. Ninguém aqui conhece direito a gente já se conhece, mas a gente não conhece exatamente a trajetória um do outro, né? Acho que isso é legal destrinchar um pouco mais aqui como é que foi pra cada um. É verdade. Acho que começando por mim, assim, um pouco, né? A minha trajetória, ela começa, eu gosto de falar desde o ensino médio, assim. Eu fiz um ensino técnico, então era um técnico integrado ao médio, no interior. Eu sou de Aparecida, então sou do interior de São Paulo. E eu fiz em Guaratinguetá, no Colégio Técnico da Unesp ali, em Guaratinguetá. E, assim, era um colégio muito bom, mas, assim, se alguém de lá estiver vendo isso agora, me perdoe, mas não tinha nada além de exatas, sabe? Minha base de humanas e de naturezas era bem ruim, assim. Máximo respeito ao meu professor de biologia, inclusive, que eu adorava ele. A gente jogava truco ali no intervalo, depois da aula dele, muito bom. Só que, assim, na aula ele fazia o que ele podia. Só que ele tinha, tipo, 2 aulas por semana pra dar toda a matéria de biologia, sabe? Era difícil. Então, assim, eu tive essa trajetória meio difícil, de certa forma. Eu tive uma base boa em exatas, isso foi uma coisa que me ajudou também, né? Facilita um pouco depois, quando você vai pro cursinho, pensar nisso. Mas, no resto, eu tive que pegar tudo, assim, quase do zero, assim, entende? E a minha trajetória, ela se resume a isso. Quando eu me formei no terceiro, eu tentei ainda dar uma raça ali, tentar fazer alguma coisa pra ver se eu conseguia alguma vaguinha, mas não rolou. Eu foquei muito no Enem, isso é uma coisa que eu gosto de falar, e ó, já peguem a primeira dica, eu gosto muito de sugerir de você focar muito no Enem quando você tá no terceiro ano, porque assim, o Enem, não sei se você vai concordar comigo, mas é geralmente o que o terceiro ano da sua escola vai focar. Sim. Então é mais fácil você trabalhar em conjunto com a sua escola, que muitas vezes te atrapalha no terceiro ano, vem aqueles monte de trabalho aleatório que o professor passa, esse monte de coisa, do que você trabalha fora do que eles te falam, né? Então, já tenta usar pelo menos um pouco que eles tentam te ajudar a favor de você, sabe? Não, tipo, fugir do que eles estão te passando, sabe? Sim. E aí, eu foquei muito nisso, mas não rolou, nem o Enem rolou, não passei em nenhuma segunda fase, nada. E aí, eu fiz um ano de cursinho e eu passei. E aí, eu fiz esse ano de cursinho muito bitolado, inclusive não recomendo. No segundo ano, eu tava muito mal, tava, tipo, muito cansado, não conseguia me concentrar, não conseguia... Parecia que eu tava no automático ali, sabe? E isso também já vai outra dica. Eu sempre adoro recomendar de você ter um apoio terapêutico ali, um apoio psicológico durante o seu ano de pré-vestibular, sabe? Porque eu costumo dizer que a minha psicóloga, que tá comigo até hoje, inclusive, ela fez eu passar, sabe? Porque quando eu tava indo fazer as provas, assim, eu tava perdido. Eu não sabia onde eu tava, eu não sabia o que eu tinha comido no almoço, eu não sabia o que eu tinha visto de aula de manhã.
eu tava numa rotina que... Eu lembro até hoje que ela falou pra mim que eu parecia... Sabe aqueles funcionários de indústria da primeira Revolução Industrial? Uhum. Aqueles que só apertam o mesmo parafuso? Ela falou que eu era o filme eles. do Charlie Chaplin. Né, exatamente. Poxa, eu parecia eles, assim. Ela falava, poxa, você tá fazendo a mesma coisa todo dia, e isso, uma hora você vai surtar, você vai enlouquecer, sabe? E foi aí que eu comecei a desacelerar um pouco. Aí que eu percebi que não é só estudo, que é você cuidar de você, que é você ter estratégia pra tudo que você faz, sabe? E, enfim, e aí eu consegui alcançar a aprovação, passei pela FUVEST, meu Enem foi horroroso, inclusive, muito por conta disso, foi uma das primeiras provas, né? Eu ainda tava meio avoado, assim, meio perdido, então fui mal no Enem, não passava em nada pelo Enem. E a única prova que eu passei em primeira chamada foi a FUVEST. Já fica aí mais um ponto, né? O vestibular protagonista que a gente fala no Convergindo, né? Quando você pensa na tutoria que a gente fala, né? Faz muita diferença. Então, poxa, se você tem o foco para uma prova específica, talvez você possa passar só nela. Ah, não passei em outra que na teoria era mais fácil. Não era mais fácil. Não existe uma prova que ela é mais fácil. Existe aquela que você está mais preparado e aquela que você está menos preparado. Eu sempre falo isso, assim, né? Isso faz muito sentido, assim. Eu acho que eu me identifiquei um pouco também com você, né? O meu terceiro ano, cara, foi complicado, assim. Eu digo que deu certo no final, mas deu certo porque deu certo de uma maneira que me destruiu, assim, sabe? Eu acho que até hoje, assim, eu tenho muitas marcas e muitas dificuldades que eu tenho até hoje ainda, de forma de como eu levo a faculdade, ainda que foram criadas no meu terceiro ano. Uhum. E eu acho que é uma coisa que eu também falo muito para meus alunos, né? Eu acho que se eu tivesse contato com o Convergindo na época que eu estava no meu terceiro ano, eu poderia ter tido no terceiro ano um resultado semelhante, né? Mas eu poderia ter tido uma vida muito mais tranquila, né? Então eu poderia ter tido uma qualidade de vida muito melhor. É uma coisa que eu falo muito hoje. Eu falo muito com meus amigos, né? Cara, qualidade de vida vale muito. E eu sempre negligenciei isso no meu terceiro ano. Eu sempre falava, e eu sempre negligenciava isso, não de uma forma involuntária. Eu realmente dizia isso. Eu não preciso de qualidade de vida agora. Meu objetivo eu não quero qualidade de vida. Eu quero passar e o meu objetivo é esse. Depois eu resolvo qualidade de vida. Mas, cara, esse é um pensamento terrível. E a faculdade hoje me mostra isso, assim. Tanto que quando eu tô conversando com o pessoal, eu falo assim, cara, preciso estudar muito, preciso resolver um monte de coisa. Eu falo assim, cara, preciso, mas eu não posso deixar a qualidade de vida de lado. Eu não quero ter minha vida no meu terceiro ano de novo, nem a pau, assim, sabe? É muito, muito complicado. Sim, eu penso muito isso também, sabe? Eu sempre penso que, poxa, não dá pra você ter essa vida que a galera leva. E acho que às vezes é muito culpa da sociedade, né? Eu acho que muitas vezes a gente é doutrinado a isso, né? Pelo menos eu, em todas as escolas que eu passei, inclusive no meu curso técnico, sei lá, chegava o coordenador, no cursinho mesmo, chega o coordenador do cursinho, e ele fala, você tá aqui, enquanto você tá dormindo, o seu concorrente tá estudando. Enquanto você tá indo, sei lá, num barzinho com seus amigos, o seu concorrente tá estudando. Então ele vai passar e você não. Mas, poxa, não é assim. Sabe? Tipo, se fosse assim, é o que eu falei. Valeria só estudar, quem tivesse mais horas de estudo no ano passaria. E não funciona assim. Exatamente. E, cara, isso é muito assim. Mas o que eu tô falando, comentando também, né? Sobre isso de qualidade de vida. Qualidade de vida é muito importante na minha cabeça, mas eu também não sou o cara que vai dizer pra você e dizer assim, não, tenha a melhor qualidade de vida no seu terceiro ano, no seu cursinho, não abdique de nada, não. É muito fundamental que as pessoas entendam que é necessário ter um meio termo. O terceiro ano, o cursinho, passar no vestibular, você tem que abdicar. Né? Você tem que abdicar. Eu com certeza abdiquei de muita coisa, com certeza você também abdicou de muita coisa, e com certeza muita gente abdicou de muita coisa. Então isso é importante ter isso em mente, né? Ter essa raça. Eu sou muito dessa teoria também, eu acho que tem que ter um pouco de força bruta ali, né? Técnica é muito bom, mas força bruta também funciona. Não, óbvio que só força bruta não, né? Que eu acabei de falar que dá você fica meio exaurido e tudo mais, mas tem que ter um pouco ali, sabe? É o meio termo que eu acho que vale muito a pena, sabe? Sim. E eu acho até que também eu nem comentei, né? Contando também um pouco mais da minha história, eu sou de Salvador, eu passei do meu terceiro ano, né? Só que, como eu falei, meu terceiro ano foi muito ruim, assim. Eu digo que eu sempre levei a escola de uma forma bem séria, né? Sempre fui um bom aluno, assim, sempre tirei notas boas e tudo mais, mas nunca fui um cara que, digamos que eu era um aluno exemplar, assim. Eu sentava no fundo, fazia bagunça. É isso aí, tá ligado? A vida tem que ia suave, assim. Mas no meu terceiro ano,
eu tive um problema de saúde, assim, logo no início. Cara, isso é uma história bem que... Acho que foi um dos principais motivos pelos quais eu passei, assim. Eu tive um problema de saúde no início do 3º ano, tive que operar. E aí cara, depois disso fiquei completamente bitolado, tá ligado? Eu falei, mano, não vai dar, não acredito. E assim, no meu colégio sempre tinha uma grande cultura de passar direto, né? Então, ou você passava direto ou era isso. Era um grande peso ir pro cursinho lá no meu colégio. Que, cara, na minha cabeça não faz nenhum sentido atualmente, assim, sabe? Mano, é basicamente você tá seguindo o projeto. Mas na época tinha muito peso. E assim, logo no início do meu 3º ano eu tive que fazer isso e eu fiquei completamente desestabilizado, né? Acho que foi muito por isso que eu criei uma rotina tão... que me destruiu tanto. E aí... tipo, acho que até pegando todo esse gancho, né? Eu queria comentar muito de toda essa ideia do 3º ano, porque é uma coisa que eu passo muito pra muitos alunos. Eu pego muito aluno que tá no 3º ano, assim, e eu sempre falo, poxa, eu tive um aluno que perguntou pra mim esses tempos, eu vou ter viagem de formatura, eu vou ou eu não vou? Sim. Sabe? Eu falei, poxa, pensa o que você quer pra sua vida, sabe? Você precisa tanto passar tão cedo assim? Tipo, ela é uma pessoa que tinha estrutura familiar, que tem toda uma estrutura que ela consegue fazer 1 ano de cursinho, 2 anos de cursinho, sabe? E às vezes você entrar um pouco mais velho, você até tá, tipo, mais preparado, tipo, mentalmente pra viver uma faculdade, né? Sim. Então, às vezes a gente fica, meu Deus, não quero fazer mais 1 ano de cursinho, não quero fazer mais 1 ano de cursinho. E isso acaba criando uma pressão na galera, né? Então, poxa, não precisa, sabe? Tal pessoa, eu vi tal pessoa que passou direto. Eu vi um amigo meu que passou com 1 ano de cursinho. Eu tô aqui no meu 2º, no meu 3º ano. Mas, poxa, você tem que pensar que cada um tá fazendo a sua história. E aí, às vezes, você tem que pensar no que você tem que abdicar. E é essa ideia que você falou, né? Que você comentou agora há pouco. Poxa, se for pra abdicar, pense se você quer abdicar. Então, eu tô no 3º ano. Eu quero abdicar de viver o meu 3º ano, de viver o terceirão? Eu quero abdicar de não ir, sei lá, no meu churrasco de formatura? De não ir viajar com os meus amigos no meu último ano do 3º ano, sendo que depois a gente sabe que a gente perde muito contato com a galera do 3º ano. Poxa, o que eu quero pra minha vida? E, tipo, é claro, ponderar com a sua realidade. Então, poxa, se a minha realidade eu preciso passar logo, sei lá, preciso começar a tirar uma renda logo, minha família não tem tanta condição, beleza, você pode focar mais em estar ali, em pensar em estudar mais e tudo mais. Só que se você não tem esse foco, se você pode abrir mão de certa forma, é entender que você abriu mão. A galera fica, não sei o que, tô há 4, 5 anos no cursinho. Eu duvido que você tá há 4, 5 anos abdicando do que você precisa abdicar e focando no que você precisa pra você passar. Porque se você conseguir encaixar tudo isso, você vai conseguir passar. Nem que você demore mais 1 ou 2 anos assim, né? Sim. Tipo, isso é uma coisa que eu gosto muito de falar também. Com certeza, às vezes é aquilo, né? Você fica remoendo muito, né? Então, vou ou não vou? Cara, se eu sair hoje, eu vou perder hoje, não vou estudar. Aí no final, seus amigos te convencem, aí você sai, né? Aí você sai, só que você não se diverte, você tá pensando em estudar. Só que não tá estudando, não tá se divertindo, aí volta no outro dia, aí fica remoendo o que saiu no dia anterior. E aí, tipo assim, ao invés de você tá estudando o dia que você tem que estudar, se divertindo no dia que você tem que se divertir, você não tá estudando no dia que tem que... Você não tá fazendo nada direito, né? Você entra num ciclo vicioso, né? Então, tá sempre se cobrando. Se cobrando, exatamente. Você tá só se cobrando e só piora, né? E aí, a partir daí, acabou, sabe? Nossa, quando você entra nessa, você não tem alguém pra te tirar. Você não chega a gente pra pegar o nosso aluno e falar, né? Olha, veja bem, calma. Você tá num ciclo muito, muito maluco, assim, calma, ó, veja a sua realidade, abra o céu na sua frente, veja o que tá na sua frente, sabe? Se a gente não faz isso, às vezes a galera realmente não vê, né? E o pessoal fica achando assim, cara, se eu viajar nas férias do meio do ano, eu não vou passar no vestibular? Qual que é a correlação, né? Pelo amor de Deus. No meu 3º ano, por exemplo, também, eu viajei no carnaval, né? Então, fiquei, sei lá, 1 semana no carnaval, estudei, né? Não tava em casa, viajando. Talvez não tenha sido a melhor forma, mas estudei. Não estudei o dia inteiro, saí, me diverti e tudo mais, mas, cara, foi 1 semana fora, que eu fiquei fora do colégio, em tese não tava estudando, e no final deu tudo certo, sabe? Não é 1 semana, não é um dia, não é um final de semana que vai te atrapalhar. Tudo que eu sempre comento isso quando eu tô falando com o pessoal, tudo é uma questão da big picture, tá ligado? É a grande média das coisas. Então, você não deve levar em consideração um cenário pontual. Você deve levar em consideração tudo que você tá fazendo. Você tá 1 mês sendo completamente regrado. Estudando todos os dias, fazendo tudo que você precisa, ou até nem conseguindo fazer tudo, mas fazendo algo. Né? Conseguindo atingir mais do que 80% daquilo que você se dispõe a fazer. E chega um final de semana e você não faz nada porque você quer sair pra espairecer, se divertir, cara.
Não é isso que vai dizer que você não vai passar, sabe? É muito ter esse equilíbrio. E é muito difícil. A gente tá aqui na posição que a gente tá falando sobre isso, mas eu, por exemplo, eu sou um exemplo de que não tive 100% isso no meu terceiro ano. Eu posso dizer com certeza que não tive essa calma. Eu fui começar a ter mais essa calma na metade do semestre. No segundo semestre, até voltando contando a história, né? Então, eu tive problema pessoal e tudo mais, aí fiquei Cortei você, né? Fiquei uma semana, fiquei um mês, eu acho, sem poder ir pro colégio, cara, fiquei maluco, sabe? Sério, fiquei doido, assim, eu disse, mano, vou ficar maluco aqui, não vou conseguir. Mas eu disse, não, vou botar minha vida em ordem, vou me organizar. Porque, assim, tudo bem organizado dá certo. Eu sou muito sistemático, eu acho que, cara, se você se organiza, no final dá certo. Fiquei essa época, assim, pro colégio, fiquei resolvendo minhas coisas, tudo mais em casa, no final voltei bem, assim. Mas do mesmo jeito, eu tinha perdido, né? E essa agonia tava me consumindo no meu primeiro semestre. Então, tentando correr atrás de assuntos e tudo mais. No segundo semestre, eu comecei a pensar de uma maneira mais eficiente, né? Então, começar a aplicar algumas técnicas que facilitavam as coisas, algumas priorizações de matéria, pensar um pouco mais de exercício, dividir assunto, né? Então, pensar em como estudar o quê, horários, e misturando também com um pouco da raça que eu comentei anteriormente. E no final deu certo, né? No final deu certo. Não foi extremamente saudável, mas no final deu certo, né? Então... Foi pela FUVEST ou foi pelo Enem? Eu passei pelo Enem. Pelo Enem? É interessante contar até, eu tinha até esquecido dessa história, né? Que durante todo o meu terceiro ano, meu foco principal foi FUVEST. Nossa. Meu colégio... É o inverso meu, então. Exato. No meu colégio, eu acho que só eu e mais, sei lá, umas 10 pessoas queriam FUVEST. Sim, de medicina, eu e mais 3. Pra Pinheiros, acho que esse pai era só eu. Então, só tinha eu lá. Meus professores eram mais focados em Enem, eles não eram focados em FUVEST e em vestibulares regionais. Mas mesmo assim, eu continuei focando na FUVEST, sempre conseguia tirar, porque os professores eram muito bons. Assim, mesmo a aula não sendo focada nisso, sempre ia lá, dava aquela raça no final da aula, ficava lá enchendo o saco, né? Dizendo, não, mas e aplicando aqui para vestibular em São Paulo, isso aqui, eles sempre ajudavam, né? Parece que você é uma prova viva daquilo que eu falei, né? Que às vezes é meio difícil no terceirão você focar em outra coisa além de FUVEST, olha só. Você tentou e não deu certo. Deu certo, mas pelo caminho que era o mais fácil, né? Que era focar no Enem, né? Sim. E aí eu fiquei o ano inteiro focando na FUVEST e disse assim, cara, tem que fazer o Enem. No final, o meu Enem tirou uma nota bem melhor do que eu tirei na FUVEST, que foi o que eu foquei o ano inteiro, né? Porque assim, eu tava num ambiente em que era focado no Enem o tempo inteiro. E por extensão, eu também tava focando no Enem sem ser consciente, né? Então, inconscientemente, eu tava focando no Enem pra caramba também. Apesar de, na minha cabeça, eu tava focando pra FUVEST. No final deu certo, apesar de eu não ter focado no que eu foquei de verdade, né? Em tese, o Enem era meu segundo foco, então... Ele tava ali também, na média, né? Tá na média. Tá São os dois focos, né? Os dois focos principais. Eu costumo dizer isso também, né? Os dois primeiros ali são os que você tá mais focado. Não dá pra você falar que você tem um foco só, às vezes, né? É claro que é mais prioridade, mas quando você vai fazer a lista de exercícios ali depois de ter visto a aula, você não vai fazer só a FUVEST, por exemplo, né? Não vai ter exercícios disponíveis pra você gastar todo o seu tempo de estudo só em FUVEST. Então você vai fazer também primeiro, principalmente da sua segunda opção ali. E muito eu acho que do que me atrapalhou na FUVEST, cara, foi muito do psicológico, pra ser sincero. Eu não tinha nenhum apoio psicológico do sentido profissional, né? Óbvio que eu tinha minha família, minha namorada e tudo mais, que me ajudavam, meus amigos. Rede de apoio, né? Famosa tinha uma rede de apoio, mas não tinha uma rede de apoio técnica, né? Que me apoiou nesse sentido. Eu acho que o que mais atrapalhou na prova da FUVEST realmente foi o psicológico nesse sentido. Realmente foi vir pra cá, né? Eu vim pra cá só pra fazer a prova, tudo isso, assim, eu acho que eu não me preparei da forma que eu deveria ter me preparado. Então, também vai a importância do pré-prova. Eu acho que o meu pré-prova da FUVEST em si não foi um pré-prova que eu digo que me orgulho de ter feito. Eu acho que eu dei uma viajada. Entendi. Nossa, mas o que eu ia comentar, né, é que realmente tem muito isso de psicológico, de você estar preparado para fazer a prova, até a questão da estratégia da prova, né. Quando eu passei, foi uma coisa que, poxa, eu passei e eu olhava, amigos meus que fizeram cursinho comigo, que, poxa, pra mim eram tão bons quanto eu, assim, que a gente estudava junto às vezes, eu via eles fazendo coisas e me ensinando coisas às vezes, e eles não passaram em nada, sabe? Aí eu falava, poxa, você não passou porque você não, sei lá, você não teve estratégia direito. Aí, tinha um amigo meu que eu sempre falava pra ele, poxa, você não passou porque chega no dia da prova, você tá com o psicológico lá embaixo, você tá muito abalado, ele chegava às vezes no final da prova, dava aquele cansaço que ele falava, poxa, eu não aguento mais,
é isso. Sabe quando você dá aquela largada? Sim. Sabe, no final da prova, assim, que você fala, começa a passar mais nem aí pelas questões, aí você começa a errar bobeira, nossa. E aí, tipo, eu falava pra ele, poxa, você não passou por causa disso, você podia estar aqui comigo, sabe? Eu ficava bravo com ele, eu falava isso, mas... Sabe, eu acho muito isso mesmo, sabe? Eu acho que muda muito mesmo. O psicológico é uma coisa que, nossa, na primeira tutoria, muitas vezes eu falo pros alunos mesmo, sabe? Manter o psicológico no lugar, né? Nessa reta final, é importante, né? A reta final logo antes do vestibular cara, é muito importante esse psicológico. Uma coisa que eu sempre comento com a galera, né? De pré-prova. Tem sempre aquela pessoa que chega no pré-prova, que é uma pessoa muito insegura, né? Aí chega lá... Aí chega assim, você sabe a fórmula X pra resolver a equação de tal forma X, assim, sabe? Que é aquela pessoa que vem uma coisa que ela lembra naquele momento, e aí chega pra você pra te perguntar, provavelmente você não vai saber, que é uma coisa muito específica pra abalar seu psicológico pra prova. Cara, isso é uma coisa que acontece demais, assim. Aí acabou a prova pra você, né? Não, aí vocês, cara, não sei a equação específica de não sei o que pra resolver não sei o que, não vou saber fazer a prova. É o que eu sempre falo, cara, véspera, momentos antes da prova, né? Você tá lá. Pra que ficar batendo papo de equação do quê, se você sabe o quê, revisando, vai adiantar você revisar o assunto de 1 ano e 1 hora antes da prova? Não vai. Cara, acho que isso é até um assunto interessante, porque eu cheguei a ser o maluco que entrava no carro do meu pai para fazer a prova com os meus pacotes de resumo na mão, olhando assim, sabe? E eu gosto de falar que, poxa, você tem que ser muito livre, você pensar o que você prefere, mas você tem que ver se você tem esse abalo emocional ou não, sabe? Eu tinha amigos que, poxa, se você comentasse qualquer coisa de prova com eles, seja antes, seja depois, eles te olhavam com um olhar de, nossa, eu vou matar você, sabe? Sai da minha frente, entende? E, tipo, às vezes eles só olhavam assim, saíam andando, saíam de perto já, sabe? E, assim, tá tudo bem, sabe? Eles se conheciam e sabiam que aquilo poderia incomodar eles de alguma forma, sabe? E eu acho interessante isso também de você pensar, porque a galera, às vezes, tem esse abalo, né? E aí entra e, meu Deus, acabou. Agora eu não lembro uma coisa, eu não vou lembrar nada. Esqueci de olhar a página 63 do meu resumo no caminho da prova. Não vou mais saber fazer nada. Entendeu? Poxa, e cara, sabe, o acesso mental que eu gosto de falar que você tem quando você senta pra fazer a prova é outro, sabe? Se lá fora na porta você não lembrou, às vezes você pode ter entrado na sala quando você teve a sua concentração, ganhou o seu foco, entrou dentro de si, você tá acessando a sua memória de longo prazo. E aí lá você vai lembrar, sabe? Isso é uma coisa que, poxa, eu tinha esses feelings às vezes, sabe? Às vezes eu tava indo pra prova e pensava, poxa, não tô lembrando direito das coisas, sabe? Porque às vezes quando você tá indo pra prova, você tá ansioso, você não consegue ter acesso às informações na sua cabeça. E aí quando você senta lá e você começa a fazer, você vai começar a vir tudo na sua cabeça. Porque são gatilhos que fazem você lembrar das coisas, né? Sim. Então você lê uma questão... Um contexto, né? Você lê um termo, uma expressão ali que vai te dar um gatilho de tal conteúdo e vai vir na sua cabeça na hora. Agora, se você não tem gatilho nenhum, você quer lembrar de tudo, você não vai lembrar. Não vai, exato. Entendeu? Exato. E aí você fica lá naquela angústia ali, olhando, sem conseguir correlacionar nada com nada, e começa a ficar desesperado, e às vezes o que você queria fazer pra ajudar acaba atrapalhando, né? É exatamente o que você falou, né? Depende muito de indivíduo pra indivíduo. Eu, particularmente, nunca acertei em uma questão com alguma coisa que eu olhei logo exatamente antes da prova, assim, sabe? Primeiro que a chance de cair é baixa, né? A chance de você, exatamente o que você viu. O que você olha não vai aparecer, certeza. Não vai. É impossível. A chance de cair, cara, nunca aconteceu comigo, sério. Eu pegar um resumo pré-prova e essa questão cair, cara, eu acho que isso deve ter acontecido, sei lá, umas 3 vezes em todas as provas que eu fiz na minha vida, assim, de todas as provas da vida, assim, não digo nem vestibular só, mas de tudo e pra mim, quando acontecia ainda, eu olhava antes, aí eu chegava na prova, via que caiu e eu não lembrava do que eu tinha visto. Aí não adiantava nada. Aí você fica completamente desesperado, não lembra o que era qual era a relação que tava certa, e aí você, mano, simplesmente entra num loop de desespero total. Aí acabou, abalo total, não tem o que fazer. É complicado. Bom, acho que a gente pode ir fechando esse episódio. Não sei se a gente tem que comentar alguma coisa mais sobre o Convergindo como empresa e tal. Acho que a gente falou bem, assim. A gente vai ter os convidados, os responsáveis por criar tudo isso daqui, né? Então, acho que para esse episódio 0 é bem isso da gente se apresentar, da gente ter essa primeira conversa, vocês conhecerem um pouco da nossa história. É claro que conforme as nossas conversas forem rolando, a gente vai ter muitos acessos, muitas coisas que vão vir na nossa cabeça sobre a nossa história, muitos detalhes, assim, né, em cada conversa que a gente for ter. Mas acho que
poxa, ficou da hora, assim, pra essa primeira discussão, hein? O que você achou? Acho que a gente conseguiu comentar bastante coisa já. Né? Eu acho que a gente tinha pensado em só falar um pouco do que eu passei, do que você passou, e a gente acabou falando trazendo várias correlações, fazendo umas paradas bacanas. Assim, eu acho que vem muita coisa bacana por aí, eu acho que vai ser um papo da hora de ouvir. Eu queria poder ter tido a oportunidade de ter esse podcast pra ouvir quando eu tava no meu terceiro ano fazendo vestibular. Acho que agregaria bastante. Sim, então, esse podcast vai ser pra você botar o foninho e escutar indo pro cursinho de manhã, pra você tá voltando do cursinho e colocar pra escutar. No almoço, se você estiver almoçando e quiser escutar, você pode escutar. À noite, nossa, tô cansado, sei lá. Uma coisa que eu fazia muito, né? Aproveitando só pra dar esse detalhe, né? No final do ano que eu tava super cansado, aquela questão mais emocional que eu falei, né? Eu ficava me cobrando de não querer, tipo, ficar sem estudar. Eu falava, meu Deus, eu não posso fazer outras coisas, eu não sei estudar, né? E aí eu ficava fazendo muito material de revisão, fazer uns resuminhos, assim. E, poxa, imagina, fazer uns resuminhos, tipo, na boa, assim, escutando um podcast desse jeito. Nossa, sensacional. Os caras falando umas groselhas. Assim. Entendeu? Sensacional, muito bom. Da hora. Então, valeu, pessoal. Valeu pela audiência aí, vocês que estão ouvindo. E tamo junto aí pro próximo episódio. Valeu, galera. Espero vocês pras próximas aí. Vem aparecer e escutar as nossas conversas aqui. Vai ser muito bom pra vocês. Bons estudos.